Pessoal, vocês sabem que o meu canal não é um canal de humor. Na verdade, tá mais para um canal de tragédia do que canal de humor, né? Mas tem hora que a gente tem que até rir um pouco. É aquele ditado, né? Minha mãe fala muito, é rir para não chorar. Dá uma olhada nisso aqui. Eu achei um perfil que se chama Folha de São Paulo. É uma ironia a Folha de São Paulo, com certeza. E olha aqui a matéria. Urgente. Moraes diz ter encontrado provas no celular do Bolsonaro que confirmam que ele deu uma barrigada na faca do Adélio Bispo. Vai pedir a prisão do Bolsonaro porque ele deu uma barrigada na faca. É uma ironia, né, da forma que o judiciário vê, de forma imparcial, né, qualquer coisa que é relacionada ao Bolsonaro. Então, eu achei engraçado e quis trazer aqui para vocês. Embora eu seja um péssimo piadista, ruim demais para contar, mas usar isso como piada, mas, enfim, mostra um pouco, de forma irônica, o que é o nosso Brasil, né? Mas bora lá, eu quero falar com vocês de coisa séria. Bora falar de CPMI, tá? Foi publicada uma matéria no Revista Oeste que diz que se depender de Randolfo Rodrigues, a CPMI só vai funcionar no final do mês e olhe lá. O que o Randolfo Rodrigues vem fazendo? Ele vem articulando, ganhando prazo para poder fazer mais articulações e minar a CPI dos atos antidemocráticos. Hoje, o Planalto, que é a base do Lula, já conseguiu 20 integrantes, de um total de 32, ou seja, 20 já é garantido do governo. Sem contar aquela parte que é centrão, né? Vai comparecer lá, mas não é a parte que vai fazer realmente uma oposição séria. E vai ter uma pequena base da oposição. Então, que vai ter lá para fazer um trabalho mais sério mesmo, na faixa de 6, 7 deputados que vão poder entrar e fazer um trabalho mais barulhento, deputados e senadores em conjunto. Então, assim, a gente vai estar acompanhando tudo. E mais uma derrota que acaba de ser divulgada até no jornal O Globo. Os bolsonaristas, né, pressionam, mas União Brasil vai deixar o Moro na suplência da CPI de 8 de janeiro. O senador de oposição quer ser titular do colegiado, mas enfrenta resistência na bancada. Alcolumbre e Sonatronic devem representar o partido. Pelo amor de Deus, né, gente? Alcolumbre, vocês sabem muito bem como é. Então, assim, é aliado do governo, é aliado de quem está no poder, né, o Alcolumbre. E a Soraya Tronic também deixou a desejar muito com a base que a elegeu. Então, Moro vai ficar na segunda suplência, né? Na segunda suplência. Então, primeiro o Alcolumbre, depois a Tronic, depois o Moro. Então, assim, é uma péssima notícia para nós que queríamos ver a atuação do Moro, até porque o Lula tem um recalque, né? Lula queria ter a inteligência do Moro, mas não tem. E vai usar o quê? A arma que ele tem, que é a vingança. Mas vamos lá, eu disse para vocês que o nosso canal não é canal de comédia, tá? Tá mais para tragédia. Mas tem hora que acontece algumas coisas que não é igual a da Folha de São Paulo, não, mas deixa a gente boquiaberto, a gente não sabe se ri, se chora, o que tá acontecendo. Olha essa matéria que foi divulgada no Jovem Pan. O vice-presidente do PP, que é o Washington Quaquá, do PT, tá, pessoal? Se solidarizou com o Bolsonaro e criticou a operação da Polícia Federal. Falou que é uma operação espetaculosa, que não faz sentido e não tem razão de ser, mesmo ele sendo petista e ex-presidente do PT. E o porquê que acontece isso? A Gleisi Hoffmann partiu para cima do Quaquá num evento que o Quaquá apareceu do lado do Queiroga. Então ela xingou ele de tudo quanto é nomes. E Quaquá falou que ele não é radical igual a ala do PT é. E agora, nesse evento aí, dessa, vamos dizer assim, desse escândalo, o maior escândalo de corrupção do mundo, que é o cartão do Bolsonaro. Para mim, é o maior escândalo de corrupção do mundo. Mensalão e Petrolão fica no chinelo. Afinal, Bolsonaro falsificou os dados de uma vacina. Ele falou que não vacinou e alguém colocou dado que ele está vacinado. Isso aqui é um escândalo maior do que esse, cara? Isso aí era para acabar com o Brasil, não é?
Ironia. Mas assim, enfim, o grande ponto agora que a gente vê é que a coisa é tão teratológica, tão escatológica, tão ilógica, que até o presidente do PT, o ex-presidente do PT, sai em solidariedade ao Bolsonaro devido às ações tomadas por um ato tão, tão pequeno em relação à proporção do que aconteceu. Deve ser investigado? Deve, mas é totalmente desproporcional a qualquer lógica racional que o direito possa apresentar. Olha só essa outra matéria da Jovem Pan, eu evitei e nem falei sobre esse assunto da capivara filó. Sabe por que eu não falei da capivara filó? Porque a capivara filó, ela nem se compara à capivara que os políticos brasileiros têm. E se você não sabe o que é capivara, nós no mundo jurídico, é uma gíria, é lógico, mas entendemos como a capivara a ficha criminal dos políticos. O próprio presidente da República tem a sua capivarinha de estimação. Nem é capivarinha, é um capivarolofante, se é que você me entendeu. Então, assim, eu não dei muita atenção a essa questão da capivara filó, mas eu resolvi comentar aqui. A deputada do Amazonas, Joana Dark, ela teve acompanhando esse caso da capivara filó, tá? E ela disse que o IBAMA prendeu a filó em local sucateado e com remédios vencidos. Vamos entender o teorzinho político disso aqui para mim resolver comentar sobre a capivara filó. Tinha um influenciador digital lá do Amazonas e a turma da lacração quis persegui-lo. Por quê? Porque ele ficava postando videozinhos fofos dele brincando com a capivara, que se tornou um animalzinho de estimação. Ele que mora na beira do rio, eu esqueci, aquelas palafitas, eu acho que chama mesmo palafitas, aquelas casinhas que tem na beira do rio, acho que lá também tem esse nome, tá? Então ele mora numa casinha daquela na beira do rio e ele ficava pulando, gravando vídeos de TikTok. Só que como a área onde ele mora, ele planta algumas coisas, não é um grande fazendeiro do agro, mas planta algumas coisas, a turminha da lacração falou, olha só que absurdo, o bolsonarista está maltratando a capivarinha, a capivara filó. Então, uma petista resolveu denunciar a capivara filó pro IBAMA, que aplicou uma multa de 17 mil ao rapaz e tentou tomar a capivara. Só que aí algumas coisas começaram a vir à tona. A galera da LGBTQIA+, teve que ficar sem graça, porque ao que parece, e se eu tiver errado nessa informação, podem me corrigir, o próprio rapaz que cuida da capivara é homossexual. Então, o rapaz não tem nada de radical, nem nada disso. E ele cuidava muito bem da capivara. E o IBAMA, para punir esse rapaz, foi lá e pegou ela, que era muito bem cuidada com ele, e enfiou numa jaula, péssimas condições, com remédios vencidos. É o que alega a Joana Dark. E isso tomou repercussão nacional. Tá? Grandes influenciadores partiram para cima do IBAMA, mas batendo muito. E você acredita que a capivara filó fez com que Lula perdesse alguns, digamos assim, seguidores, porque teve gente que não gostou do posicionamento da turma da lacrosfera, da lacração, contra a capivarinha filó, tá? Bora falar mais um ponto aqui que é importante. Mendonça, André Mendonça. O que aconteceu com o André Mendonça? A gente vamos falar sobre isso. O André Mendonça acabou de dar um golpe na sociedade, mas não foi pequeno não, foi gigante. Tem um imposto, que é um imposto de renda, e a CSLL, tá? São dois tributos. Havia um entendimento do STF que quando você conseguir uma isenção fiscal, isso não é considerado para você como receita. Você bateu o imposto, mas isso não é lucro para você. Então você não tinha que pagar imposto sobre essa isenção. Mendonça tinha parado esse julgamento
para julgar contrário a esse absurdo. E depois de um diálogo, de um aceno do Haddad, da Tebet, o Mendonça voltou atrás e agora o governo vai lucrar 90 bilhões por ano, cobrando esses impostos sobre o consumo. Então vamos lá. Mas, doutor Sandro, não é bom o governo arrecadar mais? O Mendonça não está certo? O Lula não está certo? Meu pequeno gafanhoto, presta atenção. Se o governo arrecada mais no consumo, quem que vai pagar essa conta? Pois é, sou eu, eres tu, nós dois, os bobos aqui. Então são 90 bi a mais que vai sair do bolso de algum palhaço, ou de 220 milhões de palhaços, para bancar essa farra toda, para bancar tudo isso. Então, o que o Mendonça fez foi dar um cheque em branco, uma carta bonita para o Lula ganhar 90 bi a mais, depois de um diálogo com o Mendonça. Mas seu dinheiro vai ser bem utilizado. Já foi mais de 10 bi liberados aí para um tal Ministério da Cultura. Agora, esse mês, mais 3,8 bilhões só nesse mês para Cláudia Raia, para a turminha da Lacrosfera, para Disney. Pois é, para essa turma pobre. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Quando eu critico aqui essa arrecadação aí, é porque isso é baseado no consumo, vai ficar mais caro, o seu arroz vai ficar mais caro, a sua carne vai ficar mais cara. Esses 90 bilhões de reais não surgem do nada, surgem do seu suor e do meu suor. Então é por isso que eu sou tão crítico, tá? Por isso que eu sou tão crítico. Ainda tem gente que me aparece, mas ele só sabe detonar o governinho Lula, meu Lulinha. Meu amigo, eu sei me defender e defender o meu povo. Então, presta atenção, abra os olhos e saiba que tirar dinheiro do povo é condená-lo à miséria. O brasileiro já mal tem condição de comer. Tirar mais 90 bi do brasileiro, você sabe aonde isso vai parar, né? Cuba, Venezuela, já comprou sua passagem? Porque daqui a pouco vai ser igual. Tá certo? Pois é, pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Eu volto, tem mais um editorial, vocês sabem que é 5, tá? Eu não preciso nem falar mais, são 5 editoriais todo dia. Então, gratidão, muito obrigado. Em 5 minutos entra nos 13 minutos, então não vou ficar até lá não. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.